Sou o Dr. Gilberto Barros, médico, hipnoterapeuta, professor de hipnose do curso de pós-graduação em hipnose clínica e diretor do Instituto Brasileiro de Hipnose Ericksoniana. Estou aqui hoje para falar sobre como eu trato a obesidade através da hipnose. Porém, antes de nós entrarmos no assunto do tratamento da obesidade com a hipnose, vamos falar primeiro um pouquinho que vem a ser a obesidade. A obesidade é um estado de excesso de massa adiposa no organismo. É uma doença crônica, complexa e multifatorial, ou seja, tem várias causas. E ela se desenvolve pela integração do genótipo com o meio ambiente. É uma doença caracterizada por excessivo acúmulo de gordura nos tecidos. E ela é muito mais do que um fator estético. É um enorme perigo para a saúde. Como eu falei antes, a obesidade é uma doença que depende de vários fatores para desenvolver, como, por exemplo, a genética da pessoa, a predisposição biológica, fatores culturais, fatores étnicos, estilo de vida e hábitos alimentares. As pessoas, a maioria delas, no entanto, engordam devido a uma simples questão. Elas consomem mais calorias, ou seja, energia, através dos alimentos, do que elas gastam. Ou seja, não se alimentam de uma forma equilibrada. E muitas vezes ainda levam uma vida sedentária. Se o indivíduo não gasta a energia que ele ingeriu totalmente, o que acontece? Aquela sobra vai se transformar em gordura e se acumula no corpo, como se fosse uma reserva para o organismo, causando assim o aumento de peso. Como a hipnose pode ajudar no tratamento da obesidade? Bom, eliminar peso requer autoconfiança, perseverança e o indivíduo assumir uma responsabilidade sobre as escolhas diárias quanto à alimentação e ao seu estilo de vida. Porque uma das coisas da vida sobre a qual as pessoas podem desenvolver total controle é com respeito ao tipo e à quantidade de comida e de bebida que colocam dentro de suas bocas. O paciente precisa estar motivado para tornar-se esbelto e modificar o seu estilo de vida, modificar os seus pensamentos sobre os alimentos e sobre ele mesmo, aderir à atividade física prazerosa e uma alimentação saudável e favorável ao seu tratamento de emagrecer. Por que aderir a uma atividade física? A atividade física é essencial para o organismo, para o bem-estar do nosso organismo. Quando o indivíduo faz um tratamento para emagrecer, além da massa gorda, além da gordura que ele elimina do seu corpo, ele também diminui e elimina uma parte da sua massa muscular. Então nós temos que fazer com que esse indivíduo aceite fazer uma atividade física para não perder essa massa muscular e ter um corpo saudável. A hipnose também é muito eficaz no tratamento da obesidade e controle de peso, pois existem muitos fatores de ordem psicológicas e emocionais associadas à obesidade. E através da hipnose na solução de problemas da obesidade, procuramos justamente compreender quais são as verdadeiras causas que levam o indivíduo a ter um comportamento alimentar inadequado e pouco saudável. E através de várias técnicas vamos reprogramar essas causas. E quais são esses fatores psicológicos que estão associados à obesidade? A ansiedade é uma delas. Muitas vezes as pessoas comem por ansiedade. A baixa autoestima, solidão, carências, angústias, traumas, vivências problemáticas passadas, principalmente na infância, decepções amorosas, insegurança,
uma certa necessidade de defesa, que muitas vezes são preenchidas com a ingestão inadequada de alimentos. No início da minha explanação, eu falei que a obesidade é um grande risco na vida das pessoas. Por quê? A obesidade pode levar a várias doenças, como por exemplo, diabetes tipo 2, aumento de gordura no sangue, triglicerídeos e colesterol, a hipertensão arterial, ao infarto, a osteoartrose, aliás, que vem a ser problemas articulares, principalmente no joelho, nos quadris e nas articulações do tornozelo, devido ao excesso de peso. Aumento da incidência de cálculos biliares, dispneia de esforço, apneia do sono, e a obesidade também está relacionada ao aumento de várias taxas de certos tipos de câncer. E eu tenho 3 objetivos principais no tratamento da obesidade. Primeiro, prevenir o aumento de peso, ou seja, fazer com que o paciente pare de ganhar peso. Segundo, reduzir o seu peso, ou seja, fazer com que ele emagreça. E terceiro, manter o peso adequado por um longo tempo. E como nós podemos prevenir esse aumento de peso, ou seja, fazer com que o paciente pare de ganhar peso e emagreça? No tratamento convencional, o que se usa? Uso de remédio, inibidores do apetite, para reduzir o seu apetite. E associado a isso, introduz-se uma dieta hipocalórica, ou seja, pobre em calorias. Usa-se a redução do estômago, a cirurgia bariátrica, também com uma dieta hipocalórica. Ou a introdução do balão intragástrico cirúrgico, associado a uma dieta hipocalórica. Com a hipnose, nós usamos sugestões, que é a síntese da hipnose. Fazemos a introdução do balão intragástrico hipnótico. Ensinamos esse paciente a fazer auto-hipnose, para ele todo dia manter o seu tratamento em casa, ou seja, tratamento diário, não só no consultório. E como nós vamos fazer para reduzir o peso da pessoa, ou seja, como nós vamos fazê-la emagrecer? Bom, sugestões: o balão intragástrico hipnótico associado a uma alimentação hipocalórica, e vamos procurar descobrir quais são as causas dessa compulsão alimentar, principalmente através da regressão de idade. Pois na minha prática eu tenho observado que mais de 50% dos maus hábitos alimentares decorre de algum trauma ocorrido na infância. Quando eu falo ao paciente, vamos fazer uma regressão para ver se tem algum trauma lá atrás, normalmente os pacientes ficam preocupados. Será que foi alguma coisa que minha mãe, meu pai ou algum parente próximo fez comigo? Gente, temos que deixar claro para o cliente que quando nós falamos em traumas passados, não quer dizer que seja uma coisa enorme, uma coisa absurda, uma coisa assim, exuberante. Às vezes são frases repetitivas que a criança ouve e cria uma crença. Às vezes é uma cena ou uma coisa que ela ouviu e deu uma interpretação mais pesada. Centenas de crianças veem a mesma cena. Uma delas vai ter problema, as outras não. Por quê? A interpretação que aquela criança deu àquela cena não é igual às outras. Então ela cria um padrão de resposta neurológica para aquilo que ela viu ou ouviu. Naquela idade, esse padrão de resposta neurológica era normal, mas na fase adulta já não é normal, está causando problemas para ela. Então nós vamos, através da regressão de idade, da hipnose, que provoca uma hipermnésia, vamos fazer uma regressão de idade, descobrir qual foi essa causa, qual é esse problema,
ver quais são os pensamentos daquela criança em relação a esse problema e modificar esses pensamentos e automaticamente o padrão de resposta neurológica. Com isso, muda-se totalmente o comportamento dela na fase adulta. Caso não haja nenhum evento traumático na infância, nós podemos usar várias técnicas da hipnose, como por exemplo, ressignificação em transe, que é trocar um comportamento por um outro mais adequado, porém mantendo o mesmo fator positivo daquele comportamento inadequado. Instruções de processo, submodalidades, metáforas, sugestões, pseudo-orientação ao futuro, que é a pessoa se imaginar no futuro, já atingindo a sua meta, já usando o comportamento que ela deveria estar usando. Usamos também a autoscopia, que é uma técnica desenvolvida pelo Dr. João Jorge Nogueira, e ensinamos o paciente a fazer auto-hipnose. Esses pensamentos e automaticamente o padrão de resposta neurológica. Com isso, muda-se totalmente o comportamento dela na fase adulta. Caso não haja nenhum evento traumático na infância, nós podemos usar várias técnicas da hipnose, como por exemplo, ressignificação em transe, que é trocar um comportamento por um outro mais adequado, porém mantendo o mesmo fator positivo daquele comportamento inadequado. Instruções de processo, submodalidades, metáforas, sugestões, pseudo-orientação ao futuro, que é a pessoa se imaginar no futuro, já atingindo a sua meta, já usando o comportamento que ela deveria estar usando. Usamos também a autoscopia, que é uma técnica desenvolvida pelo Dr. João Jorge Nogueira, e ensinamos o paciente a fazer auto-hipnose. Bom, e aí? O paciente emagreceu. E agora? Como ele vai manter o seu peso? Vai voltar ao efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece? Não, é aí que nós temos que agir também. Através de várias técnicas, como por exemplo a pseudo-orientação no tempo, sugestões, auto-hipnose, metáforas e sessões de manutenção 1 ou 2 vezes por mês durante um período de 3 a 4 meses, para fazermos um reforço e observarmos a sua evolução. É assim que eu trabalho com hipnose no meu consultório para tratar a obesidade.